Na aula anterior, a gente viu que podemos usar a palavra reservada if no JavaScript para criar estruturas de condição. Ou seja, eu posso colocar uma parte do meu código que ela pode ser executada ou não de acordo com uma condição. De forma similar a isso, a gente pode também fazer com que a mesma linha ou que o mesmo bloco de código seja executado N vezes, de forma repetitiva. E a isso damos o nome de estruturas de repetição, ou popularmente conhecido como loops. E é nessa aula que a gente vai ver como a gente cria essas estruturas de repetição para tornar nosso código muito mais dinâmico e mais simples. Vamos voltar aqui ao VS Code. Aqui eu já tenho a pasta da aula 08 criada. E se você lembrar, no começo do nosso curso, a gente fez um exemplo onde a gente imprimia a mensagem Hello World ou Olá Mundo várias vezes. E aí, para isso, o que a gente fazia era copiar essa mensagem e colocar aqui. Se eu quero imprimir a palavra Hello World 5 vezes, eu teria que ter 5 cópias dessa instrução console.log. Então, se eu fizer aqui load index.js, nome do meu arquivo, eu vou ter o Hello World aqui 5 vezes. Mas veja que isso não é muito interessante. Você repete a mesma linha de código 5 vezes para exibir 5 vezes. Será que tem uma forma melhor de fazer isso? E sim, tem, usando estruturas de repetição. E nessa aula a gente vai falar sobre a estrutura de repetição usando a for. Vou colocar aqui estrutura de repetição utilizando for. Então, como eu já adiantei aqui, assim como a gente tem o if, temos também o for como uma palavra reservada do JavaScript. E estrutura de repetição, ela não é exclusividade do JavaScript. As linguagens de programação também vão ter as suas estruturas de repetição, já que isso é um conceito muito comum e extremamente utilizado na programação. Então, similar ao if, a gente vai ter aqui como se fosse uma função. Você tem o parênteses, onde você vai colocar os argumentos, e você vai ter abre chaves e fecha chaves, onde você vai colocar o seu código. O que você quer que se repita um determinado número de vezes. E aqui a gente vai entender um pouquinho as condições que a gente coloca. Diferente do if, que você cria uma expressão com álgebra booleana, aqui a gente vai usar variáveis para definir quantas vezes eu quero que esse bloco de código que eu vou colocar aqui seja executado. Então, ao invés de eu ter 5 console logs aqui, eu vou colocar um único console log aqui dentro, vou apagar os outros, eu não preciso mais deles, e o for vai fazer essa repetição para mim. Vai fazer com que esse console log ele seja exibido 5 vezes. Então, para isso, eu vou criar uma variável que eu vou dizer o número inicial de vezes que eu quero, ou seja, let, vamos botar aqui, rapid repetições vai ser igual a 1. E aí eu vou dizer, enquanto repetições for menor ou igual a 5, repetições mais. Então, vamos focar aqui, eu vou explicar esse mais aqui, mas vamos voltar. Eu estou criando uma variável chamada de repetições. Aqui let rep, a gente viu como criar variáveis nas aulas anteriores. Eu estou dizendo que ela começa com um valor 1 e enquanto ela for menor ou igual a 5, eu vou executar esse código que tem aqui no meu bloco, ou seja, se tivesse mais de uma linha, eu iria executar mais de uma linha. E ao final da execução desse bloco, eu vou pegar o valor de rep e vou somar mais um. Esse mais é equivalente a fazer rep igual a rep mais um. Ou seja, eu pego o valor atual de rep, somo 1, guardo de volta rep. Então veja que na primeira execução, rep vai ser 1. Rep é menor ou igual que 5? Sim, rep é 1, então é menor que 5. E aí eu vou executar esse bloco, vai aparecer o Hello World aqui no console, aqui embaixo. E ao final da execução desse bloco, o rep vai ter o valor atualizado. Ele vai pegar o rep atual, que é 1, vai somar com 1, vai virar 2 e vai guardar na variável 2. E aí volta para o início do for. Rep, aí eu não faço a redefinição, a definição só acontece na primeira execução. Da segunda em diante, ele vai checar a condição intermediária, executar o bloco e atualizar o valor novamente. É assim o fluxo. Então na segunda execução, rep vai ser 2. Rep menor ou igual que 5? Sim, rep é 2. Então eu vou executar o console log e vou atualizar o valor de rep ao final de cada execução. Então aqui vamos executar esse código. Então você deve ver aqui que vão ter 5 Hello Worlds.
1, 2, 3, 4, 5. Então vamos voltar aqui ao nosso exemplo original, com o mais, a gente usa muito isso quando a gente vai fazer esse tipo de loop, que é quando a gente quer somar mais um, a gente sempre coloca mais no final, ou se você quer diminuir um, você poderia fazer menos. Então essa é a forma, é como se fosse um atalho, você simplifica, deixa menos verboso. Certo? Então vou executar novamente e eu continuo tendo o meu Hello World aqui. Mas se eu quiser ver o valor de rap, eu posso colocar aqui também um console.log e mostrar o valor de rap. Então eu vou ter o console, o Hello World e o console log e o rap a cada execução desse loop, desse bloco. A gente chama de loop ou a gente chama de laço. Ou repetição, basicamente. Loop, laço ou iteração. A cada passagem que a gente faz, a gente chama de uma iteração ou um loop ou um laço. Então, voltando aqui, se eu executar novamente o código, vai ver que ele mostra Hello World e o valor atual de rap é 1. Aí ele vai mostrar o Hello World de novo e o valor de rap vai ser 2. E assim sucessivamente até chegar em 5. Então, você vê que... E aqui dentro eu posso, por exemplo, colocar um if, por exemplo. If rap igual, eu vou comparar. Quando a gente compara com JavaScript, eu coloco igual, são 3 iguais. Ele vai checar o valor e o tipo, se é igual. Se rap for igual a 2, se rap for igual a 5, vou dizer que a última repetição. Então, vou botar aqui um console.log, última repetição, por exemplo. Você vê aqui que eu volto a combinar conceitos. Eu tenho um if dentro de um for, então isso é possível. Com a programação, e o inverso poderia ser possível também, um for dentro de um if, e você pode ter um if e dentro tem mais um for, enfim. Você pode combinar essas instruções livremente. Então, se eu voltar aqui, executo novamente meu código, tem um Hello World 1, 2, 3, 4, e no quinto eu exibo a última repetição de Hello World. Então, essa é a forma mais simples de a gente criar a estrutura de repetição utilizando for. E vamos fazer algo mais complexo, então. Aqui é muito simples, porque ele vai até 5. Se a gente fizer até 100, por exemplo, aumenta o número de repetições. Então, na última repetição, eu vou ter a mensagem de última repetição, vou mostrar 100. E ao invés de fazer esse rap aqui, eu vou fazer algo diferente. Vou colocar o rap como primeira variável. O console log, ele aceita um número infinito de variáveis. E aí ele vai separar com um espaço em branco a cada variável que você colocar aqui. Mas ele vai exibir tudo no console como texto. Vamos ver aqui como é que vai ficar isso. Então eu tenho de 1 até 100. E na última repetição, ele mostra aqui antes da última repetição, ele mostra a última repetição e o valor 100. Beleza? Então vamos ainda incrementar um pouquinho mais isso aqui. Então vamos colocar, vamos transformar isso numa função. Uma função que vai receber um argumento e o argumento é a quantidade de vezes que eu quero que essa mensagem Hello World se repita. Então vamos fazer isso. Vamos criar uma função, a gente sabe que criar uma função usando function. Hello World vezes, e aí eu gosto de fazer isso, eu gosto que o nome da minha função e o argumento, quando você leia eles juntos, eles fazem sentido. Então, vezes x, onde x é esse número de repetições. Então, eu vou copiar aqui o meu código e vou colocar dentro da minha função. E aí você vê que eu estou misturando agora vários conceitos. Eu tenho função, eu tenho estrutura de repetição com for, eu tenho uma estrutura de controle com if. E aqui o que eu vou fazer é o seguinte, o limite da minha repetição vai ser aqui. Então eu vou trocar o 100 por x. Então, da mesma forma eu vou ter que trocar esse rep igual a 100 por x. Então aqui eu posso chamar essa função 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes. E a única coisa que eu vou mudar é o argumento da minha função. Vamos ver isso na prática então. Vou chamar aqui minha função Hello World vezes 10. Então eu vou ter contado de 1 a 10. E na última, na 10ª vez, eu vou mostrar a mensagem última repetição. Então você vê aqui que eu vou de 1 até 9. Na 10ª eu mostro a mensagem e mostro 10. Se eu quiser chamar essa função 1000 vezes, mesma coisa. Eu mudo o argumento só e minha função ela se adequa. Você vê que eu deixo de ser uma função estática, onde eu tinha aqui um fixo 100, e eu torno essa função dinâmica. Eu uso variáveis e constantes com os argumentos das funções para tornar a minha função
dinâmica. Então, eu venho aqui e vou executar esse código novamente, agora com 1000 vezes. E aí, ele executa, ele conta de 1 até 1000, e na milésima vez, antes da milésima no caso, ele exibe a última repetição e exibe a mensagem Hello World e o contador de 1000 repetições à frente do Hello World. Isso é a forma que a gente usa para criar estruturas de repetições usando for. Existe uma outra forma de criar estrutura de repetições que eu vou mostrar para vocês na aula seguinte. Mas antes de passar para a aula seguinte, não esquece, a lista de exercícios está aqui embaixo na descrição do vídeo. E não lembra também de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e dar uma força aqui para que esse curso siga em frente. Então vamos lá para a próxima aula, mas antes não esquece dos exercícios. Até mais!